Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, itens 5 e 6, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo, reuniu-se grande multidão à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando alguns sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta, à maneira de semente caída sobre pedregulhos, que não produz nenhum fruto. Ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência delas porque nelas só veem fatos curiosos? Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos? Enfim, aqueles para os quais essas instruções são como semente que cai em terra boa e dá frutos? Vemos que alguns historiadores do Evangelho consideram essa parábola do semeador como sendo a mais importante das parábolas. Podemos ver que o Criador, podemos interpretar nessa parábola o Criador como sendo o semeador e toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os mundos, sendo
a terra a ser semeada. Mas poderíamos também, a exemplo de Kardec, verificar a semeadura como sendo o coração dos espíritas, que recebem a palavra, ou seja, a terceira revelação, mas nem todos têm a mesma sensibilidade e nem todos são capazes de frutificar, ou seja, dar sequência à distribuição desses ensinamentos. E aí fica uma pergunta para nós interessante, que é a seguinte: se nós fôssemos hoje os semeadores, como faríamos? Porque o Pai Celestial semeia sempre. Nós, na nossa condição de espíritas, precisamos estar semeando sempre no coração daqueles que nos cercam, independente da condição que esses recebam esses ensinamentos. Porque dessa forma será possível tanto o nosso progresso, pela insistência, pelo dever cumprido, como também o progresso deles que, se não tivessem nenhuma semeadura honrosa, nenhuma semeadura útil, que seria deles? Fica aqui então essa mensagem.